Será que o teto desabou? Em busca da reeleição, Paulo Guedes e Bolsonaro deixaram para trás um compromisso sério com o equilíbrio das contas públicas. Para entender o cenário, o que isso significa para a economia brasileira e os desafios que se impõem para o futuro, nós vamos conversar hoje com Marcos Mendes, doutor em economia, pesquisador associado do INSPER, autor do livro Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil e também um dos formuladores do teto de gastos. Para essa conversa, eu estou acompanhado da economista e coordenadora de políticas públicas do Livres, Débora Bizarria, e eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres. Esse é o Livres Entrevista. Antes de mais nada, professor Marcos Mendes, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. E eu acho que para entender o cenário, talvez seja importante a gente tentar dar um passo atrás antes de falar do teto e do possível desabamento que a gente está assistindo. Qual que era o cenário econômico após o impeachment da presidente Dilma, no contexto em que, enfim, o teto de gastos foi formulado? Qual que é a história até o momento do teto de gastos e para a gente poder entender a importância dele, professor? Ótimo, Mano. Muito obrigado pelo convite, Débora. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos recuperar um pouco o que foi o regime fiscal das décadas anteriores à criação do teto. Nós tínhamos no Brasil um regime fiscal do tipo gaste o quanto puder. Nós temos várias características na nossa sociedade que não vai caber detalhar aqui, como desigualdade de renda, desigualdade regional, um histórico de políticas públicas intervencionistas que geram uma propensão muito grande a aumentar o gasto público. E a realidade é que, nos anos que antecederam o teto, o gasto público crescia a um ritmo de quase 6% acima da inflação. Isso se tornava insustentável, porque, à medida que o gasto público foi crescendo, e para dar uma ideia a vocês, em 1991, ele era o gasto primário do governo federal era 11% do PIB, em 2019 ele chegou a quase 20% do PIB. Então, praticamente dobrou a fatia do PIB brasileiro representado por gasto do governo federal. Isso revela uma sociedade claramente viciada em gasto público, por conta dessas características históricas e institucionais. Como é que nós financiamos isso? No primeiro momento, a gente financiou isso com aumento de carga tributária. Então, a despesa crescendo, nós jogamos a carga tributária de 20 e poucos por cento do PIB para 33, 34% do PIB, um aumento substancial. Quando chegou lá em 2007, nós tivemos um fato emblemático, que foi a rejeição da renovação da CPMF pelo Congresso. Aquilo foi uma sinalização de que a sociedade não queria mais aumento de carga tributária. E ficou muito difícil de aumentar a carga tributária a partir de 2007. De fato, de lá para cá, a carga caiu 2 pontos do PIB, 2 pontos percentuais do PIB. Então, não tendo mais como financiar o permanente aumento dos gastos com aumento de carga tributária, só nos restou aumentar a dívida pública. Então, do começo de 2014 até o começo de 2016, ali um pouco antes do impeachment da Dilma, a dívida bruta do governo central aumentou 15 pontos percentuais do PIB. Isso é um aumento colossal. Não ocorreu por causa de nenhuma calamidade pública, não houve pandemia, não houve nenhuma guerra, nenhum choque externo relevante. Foi simplesmente financiamento de expansão fiscal e o efeito colateral que essa expansão fiscal teve sobre o PIB, desacelerou o PIB, então a relação dívida-PIB cresceu muito. Pois bem, nós chegamos a 2016 numa situação em que o desarranjo fiscal havia nos jogado na maior crise, na maior recessão da história documentada do Brasil, claramente por uma insustentabilidade da dívida pública, a gente perdeu o grau de investimento por conta desse descontrole da dívida pública, e aí veio o diagnóstico de desenhar o teto a partir da percepção de que
o problema central do desequilíbrio fiscal brasileiro é o crescimento da despesa. Então, nós traçamos o teto como aquela trajetória de despesa que seria compatível com uma estabilidade da dívida pública, na verdade, uma redução da dívida pública para uns níveis equivalentes aos demais países emergentes, e de uma forma a explicitar para a sociedade brasileira que, se você vai aprovar a despesa A, você vai ter que encontrar de onde você vai cortar para poder acomodar aquela nova despesa. Pois bem, o teto é, portanto, um sinalizador do que a gente precisa fazer em termos de despesa. Agora, para obedecer o teto, é necessário fazer reformas econômicas que quebrem aquela dinâmica de despesa crescendo a 6% ao ano. Então, foi feita a reforma da Previdência e seria necessário continuar fazendo outras reformas, racionalizar e otimizar os programas sociais, fazer uma reforma administrativa, entrar em questões como privatização e extinção de empresas para diminuir a despesa do governo com aumentos de capitais, e isso não foi feito. De modo que eu digo que a crise, que estão dizendo que é a crise do teto hoje, na verdade é uma crise da incapacidade do governo de tocar uma agenda minimamente razoável nos últimos anos. Claro que teve o problema da pandemia, mas antes da pandemia e depois de passar a fase mais aguda da pandemia, houve muitos erros políticos e de desenho de estratégia de reforma que impediram o avanço dessas reformas e, portanto, a gente bateu nessa restrição que está vivendo agora. Muito bom. Débora. Então, eu queria pegar um pouco nesse gancho das reformas, né, que eram necessárias. Eu queria saber um pouco mais da sua perspectiva. Você acha que um próximo governo ele vai ser obrigado a fazer as reformas ou que com esse desabamento do teto vai ficar mais difícil para os futuros governos terem uma justificativa para a ala política de que tem que controlar os gastos públicos, enfim, e ajustar as contas? Débora, primeiro a questão do desabamento do teto. Na semana passada eu mesmo dei várias entrevistas e escrevi artigos dizendo que o teto desabou. Eu fui surpreendido por uma reação da sociedade. Quando essa proposta de alteração do teto foi publicada, como o relatório do deputado Hugo Mota, me pareceu que isso ia passar facilmente. Você tinha uma convergência de interesses de uma maioria do Congresso que quer abrir espaço para ter mais emendas parlamentares, com uma agenda eleitoral do presidente. Falei, isso passa fácil. No entanto, o mercado desabou, né? As taxas de juros se tornaram muito altas, as expectativas de inflação descolaram, o Banco Central mostrou muita preocupação e isso sensibilizou a classe política. Eu acho que está acontecendo com a sociedade brasileira algo similar ao que aconteceu com a repulsa à inflação no passado. Hoje, candidatos que perdem muito, porque a sociedade aprendeu a ser contra a inflação. Acho que gradativamente a sociedade está aprendendo que responsabilidade fiscal intertemporal é um valor importante. Então, o jogo está em aberto. Tanto é que o governo está tendo muita dificuldade em avançar com essa PEC. Se efetivamente houver um estrago muito grande no teto e ele perder credibilidade, se ficar claro para a sociedade que toda vez que os políticos quiserem aumentar a despesa, eles vão conseguir encontrar uma brecha no teto, aí, de fato, a gente vai estar em maus lençóis, porque a gente vai estar voltando para aquele regime fiscal anterior que eu descrevi, sem ter o espaço para aumentar a carga tributária e sem ter espaço para aumentar a dívida. Então, nós vamos estar entrando no desconhecido, tá? Porque nós vamos estar voltando para um ritmo de crescimento de despesa de 6% ao ano, sem ter de onde tirar. E aí, obviamente, o financiamento que virá será o financiamento via inflação, que a gente já sabe a desorganização que provoca numa sociedade. Então, o próximo governo que entrar, em se concretizando esse cenário de forte desabamento do teto, o próximo governo que entrar vai ter que dar um passo atrás. Isso era uma reforma que já estava feita, ele vai ter que refazer, e num contexto muito difícil, em que as pessoas já não acreditam mais que o teto possa valer,
Ele vai ter que encontrar uma regra fiscal crível para conseguir um consenso em favor dessa regra fiscal no Congresso, e, além disso, ele tem toda aquela lista de reformas que é preciso fazer no Brasil e que estão sendo bastante adiadas, como a agenda de privatização, a agenda de reforma das políticas sociais. No caso dos estados, a reforma da Previdência que foi feita, mesmo para aqueles que aderiram à reforma federal, ela já não é suficiente, porque eles têm um contingente muito grande de policiais e professores que têm regras favorecidas. Então, mesmo os estados que estão adotando a reforma da Previdência ainda vão ter que fazer uma segunda rodada mais para frente. Então, o desabamento do teto agora significa botar de volta na lista das tão difíceis e necessárias reformas mais uma que já havia sido encaminhada. Então, significa dar um passo para trás. Professor, eu queria voltar um pouco para o diagnóstico e aprofundar um aspecto do diagnóstico, que é, a gente falou do ritmo de crescimento do gasto. Mas eu acho que para o debate público, um fator importante nesse debate é com que estamos aumentando, né? Porque, especialmente os opositores do teto, muitas vezes colocam o teto como se fosse uma medida essencialmente antipolítica social. Como se fosse, enfim, a oposição apelidou até de PEC do fim do mundo na época, né? Como se fosse uma coisa contra a saúde, contra a educação. Então, acho que é importante a gente deixar claro qual é o tipo de despesa que tende a aumentar quando a gente faz essa análise mais histórica no Brasil. Olha, de fato, o que acontece? Qual é a estrutura que nós temos na nossa organização política e institucional? Nós temos um sistema eleitoral que ele gera dois resultados que dificultam muito a prática de políticas públicas. Primeiro, ele produz uma representação partidária muito pulverizada no Congresso. Nós temos quase 30 partidos na Câmara, mais de 15 no Senado. Então, é muito difícil fazer uma maioria para governar, o Poder Executivo ter uma maioria no Congresso. E a segunda característica é que o nosso sistema eleitoral ele ele aumenta muito a probabilidade de eleição de representantes de grupos específicos. Então, as chamadas bancadas temáticas. Então, elege o candidato porque ele é da igreja tal, elege o outro candidato porque ele é o representante da seguinte categoria de trabalhadores, o representante do agronegócio, aí vai. Então, cada um desses representantes está mais interessado nos interesses específicos do setor que representa do que em discutir questões de interesse coletivo e comum, como a estabilidade de preços, a estabilidade fiscal, o crescimento de médio e longo prazo. Isso fica tudo em segundo plano. Então, é muito difícil para um governo que queira efetivamente tratar das questões estruturais de médio e longo prazo, formar uma coalizão e conseguir atender esse interesse de curto prazo. Então, preciso ter uma coordenação política no Executivo muito forte, muito engajada e com muita clareza de quais são as prioridades de médio e longo prazo e saber quais são os limites das negociações de atender os aliados no curto prazo, de modo a não minar os objetivos de médio prazo. Então, é uma arte de fazer política pública e reformas. Daí porque é tão difícil fazer essas reformas. Com essa estrutura que nós temos, na hora que você libera totalmente os gastos, o que acaba preponderando são esses gastos de interesses que atendem interesses privados. É o que a gente está vendo com a expansão das emendas de relator, tá certo? Que são claramente de interesse eleitoral e muitas vezes de interesse privado, individual, de cada parlamentar. Agora, também ficou claro, era uma expectativa que eu tinha quando se aprovou o teto, de que essa transparência da necessidade de fazer escolhas seria um constrangimento aos parlamentares, no sentido de que ninguém teria coragem de tirar dinheiro
de um programa da saúde para comprar trator através de emenda parlamentar. E, aparentemente, esse constrangimento não existe, entendeu? Isso está acontecendo. Tem um grupo dominante no Congresso, usualmente chamado de Centrão, que não está tendo o menor constrangimento em avançar nessa pauta. Então, fica claro que o teto não é elixir de benevolência nenhuma, ele é uma condição necessária e um sinalizador para que a gente avance, né? Sem uma limitação de despesa, a gente não vai a lugar nenhum, mas não é porque a gente tem essa limitação de despesa que está tudo resolvido. A gente vai precisar dar outros passos que até agora nós fomos muito devagar em dar esses passos. Ou seja, eu poderia dizer que o inimigo do aumento de gastos no Brasil não é uma política social, não é a preocupação com saúde e educação, é o patrimonialismo de interesses privados que buscam capturar o orçamento público em benefício do interesse de um grupo específico. Essa é uma dimensão muito importante. E a outra dimensão muito importante é a forte indexação e a forte amarração do orçamento no passado. Então, você aprova, por exemplo, você tem vários programas sociais que hoje não são mais eficazes na redução da pobreza, aquele dinheiro, você tem ali 35 bilhões que você poderia aplicar muito melhor na redução da pobreza, mas os beneficiários daquele programa, que não necessariamente são pessoas ricas, obviamente são pessoas pobres, mas não são os mais pobres, obviamente resistem a isso e você não pode reconfigurar os programas sociais. Você tem, por exemplo, a questão das regras de aposentadoria, que, a despeito da reforma da Previdência, ainda garantem aposentadorias em idade precoce, ainda vai demorar muito para você chegar a uma situação em que as pessoas se aposentem mais tarde. E, frente a isso, você tem uma transição demográfica na população, em que as expectativas de vida são maiores, e você não consegue mudar aquelas regras, porque tem uma rigidez, uma resistência, uma indexação ao salário mínimo, que torna essa despesa sempre crescente e difícil de controlar. Então, você precisa encarar um debate duro, né, muitas vezes se fala, mas você a frase típica do Bolsonaro, está tirando dos pobres para dar para os miseráveis. Acontece que fazer política pública é escolha. Na hora que eu tiro dos pobres para dar para os miseráveis, eu não só focalizo nos miseráveis, como também eu melhoro as condições de mercado de trabalho, de possibilidade de crescimento econômico, que vai absorver essas pessoas mais pobres, né? Você não tem só uma massa de pobres que todos são iguais, você tem pessoas que podem se engajar no mercado de trabalho, que podem crescer por meio do crescimento da economia, que não estão encontrando espaço porque a economia não cresce, porque a economia não abre oportunidades. Então, o debate é realmente muito duro, tem custos de curto prazo para você obter benefícios no médio e longo prazo, e é preciso de muita arte política, muita capacidade de convencimento e de agregação para conseguir fazer essa agenda avançar. Então, o que você está, só para resumir, né, o que você está dizendo é assim, que para a gente conseguir sair desse impasse, né, desse equilíbrio perverso de aumento de gastos junto com aumento de impostos, que acaba sendo em grande medida capturado por grupos de interesses, ou aplicados em políticas que não podem ser revistas ao longo do tempo, a saída para isso é a arte política, seria os políticos tomarem consciência dessas trocas de curto e longo prazo, né, de custo-benefício de curto e longo prazo, para resolver essa questão. E aí eu queria saber, o senhor vê isso acontecendo numa próxima legislatura? Acha que essa reação do mercado e da população ao desabamento do teto, ao possível desabamento do teto, é uma sinalização de que a gente pode ter alguma esperança para o futuro? Ou você não está tão otimista assim? Eu acho que pode ter esperança para o futuro. Você veja,
O que aconteceu no governo Temer foi um governo de baixíssima popularidade, o presidente contra a parede, principalmente depois do episódio da JBS, daquela gravação, e mesmo depois daquela gravação foram aprovadas reformas muito significativas, principalmente na área do crédito, a taxa de juros de longo prazo, do BNDES, duplicata eletrônica, muita coisa foi feita, uma reformulação do mercado de petróleo, de conteúdo local, nas exigências de petróleo, que determinaram muito sucesso nas licitações de petróleo que se sucederam, e isso se deveu a uma capacidade de articulação política, uma capacidade de alinhamento de interesses, e isso pode se reproduzir desde que você não tenha na presidência da República alguém que faça política confrontando o Congresso, confrontando a política. A gente não tem saída fora da política. Então, nós temos alguns marcos regulatórios, temos muita dificuldade na nossa formação, na nossa Constituição, nas nossas instituições políticas, como eu descrevi, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Eu costumo dizer que a gente tem um corredor estreito que deve ser aproveitado por meio da articulação política e da tentativa de formação de uma maioria. Infelizmente, tanto o governo Dilma quanto o governo Bolsonaro fizeram o caminho contrário, eles confrontaram o Congresso. No caso da Dilma, o Congresso a derrubou. No caso de Bolsonaro, o Congresso o submeteu, né? Ele não sofreu impeachment, mas o Congresso capturou o orçamento através do aumento das emendas, capturou a coordenação política, né? Hoje você não tem agentes do Poder Executivo associados politicamente ao presidente ditando as regras não, o ritmo e a agenda de votação no Congresso. Você tem elementos centrais da composição política do Centrão que foram colocados dentro do Poder Executivo, dentro da articulação política na Casa Civil, nas secretarias de governo, e lá dentro eles organizam a prioridade e a agenda política conforme os interesses das lideranças do Centrão. Você vê também como estão saindo as reformas. O que antes eram reformas para o país avançar estão virando instrumentos de interesses privados. Então, a reforma da Eletrobras saiu cheia, a lei para autorizar a privatização da Eletrobras, privatizar a Eletrobras seria uma coisa boa, saiu cheio de penduricados de atendimento de interesses específicos. Reforma administrativa caminhando na mesma direção. Reforma do imposto de renda, a mesma coisa. Cheio de benefícios e privilégios pendurados lá dentro. Por quê? Porque é a prevalência daquela lógica política quando o Poder Executivo não tem essa capacidade de fazer política, de articular, de definir quais são as prioridades, e precisa também de ter o suporte de reformas bem desenhadas. O que a gente viu foi um Ministério da Economia que, apesar das boas intenções, bateu muita cabeça, perdeu muito tempo. Em vez de fazer uma PEC de ajuste fiscal bem focalizada e tramitar isso logo em 2019, apresentou 3 PECs diferentes, tratando de assuntos os mais diversos, como extinção de município, criação de Conselho Fiscal da República, um monte de ideia genial, mas que não ia para frente, travava a tramitação, e na hora que você chegou para votar uma PEC de ajuste fiscal, você chegou num momento de fragilidade do governo. Essa PEC, em vez de reforçar o arcabouço fiscal, depois a gente descobriu que ela custou 16 bilhões em emendas para ser aprovada e aprovou uma série de dispositivos inócuos. Tanto é que tinha um dispositivo lá para travar a despesa antes que o teto chegasse ao limite, e esse dispositivo não funcionou. Tanto é que nós chegamos a essa situação atual. E a própria Previdência foi cheia enfim, demorou muito mais do que precisava e acabou cedendo a privilégios para os militares. Mas, professor, com a pandemia, a situação social do Brasil ficou ainda mais gritante, como um problema que precisa ser enfrentado com urgência. A gente vê o aumento da fome, inclusive,
E o senhor falou algumas vezes da importância da gente fazer uma racionalização dos programas sociais, para aumentar a focalização, melhorar a focalização e aumentar a eficiência da política. A gente está assistindo agora, basicamente, ao fim do programa Bolsa Família e sua substituição pelo chamado Auxílio Brasil. Eu queria que o senhor avaliasse se o Auxílio Brasil vai na direção que o senhor traça como importante de aumento da eficiência e da focalização, e qual seria a alternativa? Olha, esse exemplo do Auxílio Brasil é muito bom, porque você teve todo o período da pandemia, estava claro que você ia precisar ter uma política posterior, que iam ficar cicatrizes. Foi ter cantado aí que, de repente, a sociedade descobriu invisíveis, entre aspas, que eram os informais, que de invisíveis não tinham nada, que esse é um problema clássico e bastante conhecido da análise social e econômica brasileira, que é a vulnerabilidade dessas pessoas, que apesar de conseguirem gerar renda, pintando parede, vendendo pipoca, se virando, essas pessoas não têm uma proteção social. Então, se ficam doentes, a renda delas vai a zero, se acontece uma pandemia, a renda delas vai a zero, então você precisa de um mecanismo para proteger essas pessoas. E ao longo de 2020, vários atores na academia, no IPEA, se lançaram a discutir programas, desenhos de programas. Eu participei de um desses desenhos, e o governo inerte, sem tomar uma providência, e aparece na 1ª hora com uma medida provisória totalmente cheia de lacunas, sem definir valores dos benefícios, sem definir características do benefício, só dizendo que ia dar meia dúzia de benefícios, conflitantes entre si, porque além do benefício de renda, tem um benefício de inclusão produtiva, um benefício de desempenho esportivo, desempenho escolar, mas tudo anunciado como rótulos, sem desenhos adequados. Se você tem uma leitura que você faz daquela medida provisória, você pode dizer que o governo está recriando o malfadado programa Fome Zero. O que era o programa Fome Zero, que deu absolutamente errado? Era estimular a agricultura familiar a produzir, comprar a produção da agricultura familiar para distribuir o alimento para os pobres. Isso, obviamente, não funcionava, porque, em primeiro lugar, a agricultura familiar não conseguia produzir em quantidade suficiente para você distribuir os alimentos. Segundo, tem um custo tremendo de você adquirir, armazenar e distribuir esses alimentos. Estão fazendo uma coisa muito parecida e colocando lá na medida provisória. E essa dispersão de programas acaba perdendo foco na distribuição de renda a quem não tem capacidade de gerar renda. Então, não tinha necessidade nenhuma de criar essa confusão toda. Se chegaram a esse ponto sem ter um programa bem desenhado, que simplesmente reajustasse o Bolsa Família. Se quer mudar o nome por uma questão eleitoral, muda o nome, reajusta, amplia o público e segue em frente. Não precisa criar essa confusão que está sendo criada, a ponto de que a medida provisória extinguiu o Bolsa Família. O Bolsa Família acaba agora, dia 8 de novembro. Se a medida provisória não tiver aprovada, você vai pagar um Auxílio Brasil sem saber se no outro mês você vai poder pagar o Auxílio Brasil, porque se a medida provisória tiver caducado, você não pode pagar o Auxílio Brasil e o Bolsa Família já foi extinto. Então, olha a confusão que se cria. Então, é possível que no dia 7 de novembro saia uma outra medida provisória acabando revogando essa medida provisória anterior para poder manter vivo o Bolsa Família. Então, assim, falta muito capacidade de desenhar programas e apresentar em tempo programas que façam sentido, que tenham consistência. Professor, eu queria aproveitar o gancho e pedir para o senhor explicar um pouco o projeto da Lei de Responsabilidade Social, que o senhor participou da elaboração junto ao CDPP. Certo. Esse foi um trabalho que eu fiz junto com o Vinícius Botelho e o Fernando Veloso, né? O grande especialista nesse tema, na verdade, é o Vinícius. Ele deu o
grande desenho, eu fiquei mais com a parte do financiamento e o Fernando Veloso com a interface do programa com o mercado de trabalho. E, assim, a chave do programa é tentar atender o máximo de pessoas possível, sujeito à restrição orçamentária que a gente tinha no momento, e atender cada grupo conforme a sua necessidade. Então, seguindo a literatura, e estão surgindo muitos papers, e esse debate está chegando à imprensa agora, a gente percebe que existem basicamente dois grupos de pessoas que precisam de ajuda. Existem aquelas pessoas que não conseguem gerar renda de forma alguma, que elas estão submetidas a uma pobreza extrema, elas têm nível muito baixo de educação, elas estão num ambiente em que elas não conseguem se inserir produtivamente. Então, para essas pessoas, é inevitável você transferir renda, para tirar essas pessoas do estresse agudo da pobreza e permitir que elas minimamente organizem a vida das suas famílias para que os seus filhos tenham alguma chance na vida. Então, para essas pessoas, transferência de renda. Agora, para as pessoas que conseguem gerar renda, mas que estão sujeitas a muita volatilidade de renda, estão ali sempre flutuando entre entrar na pobreza e sair da pobreza, você não precisa transferir renda para essa pessoa que tem capacidade de gerar renda. Essa pessoa ela precisa de um seguro. Quando a renda dela cai, ela receberia esse seguro, uma espécie de um FGTS mais simplificado. Então, o governo vai formando uma poupança para essa pessoa, e no momento em que ela, de forma bem desburocratizada, no momento em que ela achar que ela precisa dessa renda, ela vai lá e saca. E isso foi montado como uma porta giratória. À medida que o cara vai aumentando a capacidade dele de gerar renda, ele vai saindo do programa de transferência de renda e vai recebendo uma poupança. Se ele voltar a cair, ele volta a receber mais transferência de renda e menos poupança. De forma que, com isso, a poupança sai muito mais barata do que a transferência de renda, então a gente conseguiria atender os 40% mais pobres da população brasileira, com menos de 60 bilhões de reais, com uma transferência maior do que o que se paga hoje no Bolsa Família. E, em paralelo, tínhamos programas de estímulo à educação, reforçávamos o programa Criança Feliz, que é um programa bem sucedido de atenção da primeira infância. Então, você tinha um pacote ali de menos de 60 bilhões de reais que tentava lidar com as várias faces da pobreza, tentando otimizar esse atendimento. Então, me parece um programa muito bom e é uma pena que o governo não tenha conseguido entregar algo nesse nível. Então, só para arrematar o que você estava dizendo, então, até o momento eu acho que nada desse tipo foi tentado, né? De um programa tão completo que conseguisse atender tanto quem mais precisa e, ao mesmo tempo, garantir, vamos dizer, uma porta de saída para a pessoa ir transicionando para uma etapa em que ela consiga gerar renda e ao mesmo tempo, tem alguma segurança, né, social de que ela não vai passar fome caso aconteça uma pandemia ou alguma coisa desse tipo. Isso já foi tentado antes, e o que inspirou vocês a criar um desenho? Bom, primeiro, essa nossa proposta, com algumas modificações, foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati, está tramitando no Senado, teve parecer favorável na CCJ do senador Anastasia, e efetivamente se torna uma opção quando a estratégia do governo está batendo com a testa na parede, né? Eles estão tendo dificuldades de fazer andar a PEC e a medida provisória do Auxílio Brasil. Então, pode ser que em algum momento essa proposta ganhe impulso. É importante discutir essa questão que você falou da porta de saída. Porta de saída é importante, agora depende de como você faz. Então, nesse desenho que nós fizemos, é uma porta de saída bem suave e na verdade, uma porta giratória, porque se o cara se der mal, ele volta para o programa. Isso requer muita capacidade de informação. Então, o nosso projeto ele dá muita ênfase à melhoria do cadastro único, à integração das informações
das várias esferas do governo federal, para que você efetivamente saiba em tempo real quem é a pessoa pobre, em que situação ela está e como, e com rapidez, perceber a mudança do status econômico dela. Então, a gente dá toda uma atenção à melhoria dos incentivos financeiros aos municípios que fazem essa pesquisa lá na ponta, que fazem a busca das pessoas pobres, que atualizam os dados e etc. Isso é alguma coisa muito trabalhosa e precisa ter gente especializada operacionalizando. Agora, eu vou fazer um paralelo desse processo em que requer muita gestão administrativa, muita melhoria de informações, com o que o governo está propondo na medida provisória do Auxílio Brasil. Ele cria simplesmente, olha, eu vou dar um dinheiro para quem arrumar um emprego formal, ponto. O que ele está fazendo é reforçar o chamado abono salarial, que simplesmente dá dinheiro para quem já tem um emprego formal e, portanto, desvia esse dinheiro do grupo mais vulnerável. Então, se você não tiver uma estrutura para acompanhar as pessoas e saber o que está acontecendo com elas e dar a remuneração na adequada medida, você pode estar fazendo uma distorção tremenda, você pode estar tirando recursos que seriam necessários para aquelas pessoas mais pobres e congelando isso numa transferência que você vai dar para um cara que já saiu, já passou pela porta de saída, e ele vai ficar eternamente recebendo aquele benefício que está proposto lá na MP, sem você conseguir retirar isso depois, né? Sem você ter a flexibilidade de fazer esse dinheiro voltar para o grupo mais necessitado. Então, gestão, desenho do detalhe faz toda a diferença. Não é só dizer, precisamos de porta de saída, eu criei aqui uma porta de saída. A porta de saída pode ser muito mal desenhada e pode criar mais distorções do que o problema que ela tentou solucionar. Outro mérito que eu acho que merece destaque no projeto da Lei de Responsabilidade Social é que ele consegue criar uma proteção sobre o trabalhador da economia compartilhada, né? O que a gente vê como uma tendência que gera muita preocupação com os aplicativos de transporte, com o aplicativo de entrega, e com esse modelo de seguro por, enfim, um momento de vulnerabilidade específico, contempla justamente esse tipo de trabalhador e esse perfil de trabalho que parece, enfim, ser uma tendência no contexto dos avanços no mercado de trabalho, né? Esse é um ponto muito importante, mano. O que foi tentado no Brasil no passado? Olhava e falava, a gente tem muito trabalhador informal. Trabalhador informal ganha pouco, então vamos formalizar esse pessoal. Aí foram adotadas políticas como, por exemplo, o MEI, microempreendedor individual, que tem um custo fiscal brutal, que será a próximo ponto de estrangulamento da Previdência, e que não teve capacidade de inserir essas pessoas e melhorar o nível de renda dessas pessoas. Então, o caminho da formalização não só é caro em termos fiscais, como apresenta resultados, no mínimo, questionáveis. O que a gente tentou fazer foi seguir a tendência da literatura e das experiências bem-sucedidas de não discriminar a pessoa pelo seu vínculo de trabalho. Então, eu não estou criando uma poupança apenas para os informais, eu estou criando uma poupança para o camarada que está lá registrado no cadastro único e que tem um determinado nível de renda. Esse cara pode ter um emprego formal de baixa renda ou pode ter um emprego informal. E o benefício que ele recebe não vai criar incentivos a ele do tipo, não, eu não vou pegar um emprego de carteira assinada, senão eu perco o meu benefício, né? Você deixa o cara livre para ele fazer a melhor escolha dele, e a proteção social está dada ali. Então, você abre toda essa possibilidade de quem está nas economias de aplicativo se beneficiarem, assim como se ele sair desse emprego e for para outro, ele continua com esse benefício. Então, você não faz uma discriminação de quem é formal ou informal, nem tenta
a fórceps formalizar o indivíduo. Professor, eu acho que nesse contexto de, enfim, debate social, surge logo a discussão sobre enfim, o financiamento desse tipo de proposta, né? Porque quando a gente fala em atender 40% da população, eu acho que o que vem automaticamente para quem está nos ouvindo caramba, mas e como é que as contas fecham? E a gente está falando com Marcos Mendes, o autor sempre preocupado com o estado das contas. Então, como é que as contas fecham? De onde vem o dinheiro para um programa como esse? Bom, em primeiro lugar, a gente propunha a integração desse programa com o abono salarial e o auxílio defeso. O abono salarial é um programa antigo, dos anos 60, numa época em que o governo só conseguia identificar como pobre quem ele tinha lá na relação que ganhava salário mínimo. O governo não tinha a menor informação, não tinha cadastro único, não tinha nenhum instrumento para encontrar os mais pobres. Acaba sendo um benefício pago a pessoas que têm emprego no setor formal e, portanto, estão muito longe de estar entre os mais pobres. E além disso, embora ele tenha um custo agregado muito alto, para a renda individual das pessoas, ele não faz muita diferença e ele não é capaz de mexer na segunda casa decimal das estatísticas de pobreza. Nós simulamos o nível de pobreza, os indicadores de pobreza com e sem o abono salarial, e ele nem arranha a segunda casa decimal, o que é muito diferente, por exemplo, do Bolsa Família. Você simula a extinção do Bolsa Família, a pobreza aumenta muito, a desigualdade aumenta muito. Então, nada mais natural do que migrar os recursos do abono salarial para uma lógica mais parecida com a lógica do Bolsa Família. Então, aí nós já teríamos 20 e poucos bilhões de reais. Esses recursos que agora estão propondo aumentar para o Auxílio Brasil, apenas com uma parte desses recursos, agregando alguma coisa como 10, 12 bilhões, aos 35 que já existem no orçamento, então, digamos que fossem 10 bilhões, 35, 45, mais 20 de programas outros, você iria a 65 bilhões. Com 65 bilhões, você botaria os benefícios muito acima do que a gente desenhou lá, porque a gente fez um orçamento de 52 bilhões de reais. E lá a gente tinha um benefício básico partindo de R$200, mas agregando conforme número de filhos e situação familiar e etc. E a gente demonstra lá que a gente ficava bem acima do volume que as famílias em geral ganhariam muito em relação ao que tem hoje no Bolsa Família. Um dos instrumentos que a gente usou para maximizar esse orçamento é exatamente a poupança Seguro Família, que é essa poupança para oscilação de renda. Por quê? A pessoa, para ter acesso a essa poupança, ela teria que declarar renda. Hoje, não existe nenhum incentivo para a pessoa que está no cadastro único de declarar renda. Toda a renda que ela declara só faz diminuir o benefício que ela recebe. Mesmo assim, as pessoas declaram, tá? Em parte porque os assistentes sociais lá na ponta têm capacidade de capturar a renda que a pessoa tem, em parte porque a pessoa está mais preocupada em ter a possibilidade de ter benefício do que do valor que ela vai receber. Então, as pessoas já declaram bastante renda. E essas pessoas que declaram renda não têm benefício nenhum, só perdem. Na hora que você cria uma poupança e diz que, olha, essa poupança vai aumentar, à medida que aumentar a sua renda do trabalho, a renda do trabalho que você declara, você estimula essas pessoas a declararem renda do trabalho, elas vão passar a receber a poupança Seguro Família, que é menor do que o benefício de renda tipo Bolsa Família, transferência de renda. Então, você estimula a pessoa a fazer essa declaração e você economiza com isso. Além de focalizar melhor os recursos, você focaliza porque alguém que não precisaria estar recebendo a Bolsa Família, ele vai declarar aquela renda que antes ele não declarava, ele sai do Bolsa Família e vai para o poupança.
Então, isso ajuda a maximizar o orçamento. Então, só para resumir, né, e o que você está dizendo é que existe conhecimento, assim, existe uma estrutura que torna possível um bom programa social, que iria cobrir 40%, e não só isso, mas existe também os recursos, de onde tirar esses recursos sem prejudicar as pessoas e conseguindo focalizar para quem mais precisa. É isso mesmo? É isso. Existe a possibilidade, não é fácil, porque você, por exemplo, mexer no abono salarial significa uma emenda constitucional. Já foi tentado várias vezes e não se conseguiu, porque prevalece a lógica da frase muito bem talhada do presidente Bolsonaro de que não vai tirar dos pobres para dar para os miseráveis. Agora, veja bem, em políticas públicas, o que a gente faz é escolha, né? O Ricardo Paz de Barro foi muito feliz numa entrevista que ele deu recentemente, que ele falou, olha, na vacinação a gente fez isso. A gente não podia dizer que ia vacinar todo mundo ao mesmo tempo. A gente definiu os grupos prioritários. Então, eram os idosos, a comorbidade, depois foi baixando nas idades, etc. E fazer política pública é isso, é você ter a sua lista de prioridades. Porque, do contrário, dar tudo para todo mundo é impossível, tá certo? Existe uma percepção em alguns segmentos da sociedade brasileira de que o Estado é capaz de tudo, de que o cidadão só tem direitos, o Estado só tem dever, e o Estado tem que fazer o que for possível para atender a todos os cidadãos. Ora, o Estado somos nós, todos nós pagamos a conta do Estado. Se nós quisermos atender de imediato a todos, nós vamos pagar o custo disso e vamos inviabilizar o crescimento e a geração de empregos. Toda vez que eu aumento 1 ponto percentual a carga tributária para financiar uma nova política pública, eu não estou tirando da sociedade só aquele dinheiro que as pessoas tiram do bolso para pagar o imposto. Porque na hora que eu aumentei o imposto, antes do imposto tinha uma série de negócios, de empreendimentos que eram viáveis e que depois do aumento do imposto eles deixaram de ser viáveis porque você comeu a margem de lucro do empreendedor. Então, é o chamado peso morto da tributação. À medida que eu aumento impostos, eu mato opções de negociação, de investimento, de crescimento, de abertura de um mercado, de abertura de uma empresa, que vai gerar um emprego que vai tirar as pessoas da pobreza. Então, a gente fica rodando em looping. O evento que nós estamos vivendo agora é muito claro. Supostamente, para aumentar o atendimento aos mais pobres, o governo tomou uma direção que disparou o alerta fiscal, o dólar desvalorizou, a desvalorização do dólar aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do gás e está batendo lá na ponta no cara que não consegue comprar o bujão de gás, que era quem o governo queria proteger originalmente. Então, nós temos que ter essa percepção de que é necessário atender os mais necessitados, mas é preciso ter uma fila de prioridades e a gente não pode tudo o tempo todo a qualquer momento. A gente tem que planejar uma estrutura de políticas públicas que viabilize o crescimento econômico e a inclusão das pessoas através da atividade econômica. Até porque, senão, a gente dá com uma mão visível o auxílio e tira com a mão invisível da inflação também, né? Exatamente. E aí é importante dizer o seguinte, que você fala assim, não, porque eu estou dando para os mais pobres. Você nunca vai conseguir dar para todos os pobres. Então, se você der hoje um auxílio de R$400, mesmo com inflação, quem estava recebendo um de 190 e passou a receber 400, mesmo com inflação, vai ficar feliz e vai ter ganho. Só que vai ter um cara ali do lado que é pobre e que não recebe o auxílio que vai estar ajudando a pagar essa conta. Vai ter o filho do cara que recebe os R$400 que vai ter uma perspectiva menor de ascensão social por conta de uma economia de um país que se tornou estagnado. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso. Né? Então, acaba que ele acaba fazendo o que ele disse que não queria fazer, né? Que é tirar dos pobres para dar aos miseráveis. Porque ele acaba afetando todo um grupo de pessoas que não deveria, né, perder essa chance de crescer na vida. Perfeitamente, exatamente isso. Indiretamente, você está tirando dos pobres para dar para os miseráveis. Professor, mas também tem espaço para tirar de alguns que não são tão pobres assim, né? Quando a gente pensa em
benefícios tributários, Zona Franca de Manaus. Como é que o senhor vê essa agenda de enfrentamento de privilégios que estão incrustados no Estado brasileiro? Olha, no período recente, principalmente no governo Dilma, houve a percepção de que se você estimulasse as empresas, se você barateasse os investimentos das empresas, reduzindo a carga tributária delas, elas iriam investir mais e o país iria crescer mais. Na verdade, não é bem por aí, porque o que faz uma economia crescer é o aumento da produtividade e um ambiente em que as empresas mais produtivas se sobressaem, as menos produtivas morram, e o capital se realoca em favor daquelas mais produtivas. A produtividade total da economia cresce e é assim que se faz crescimento econômico. Na hora que você distribui benefícios tributários, muitas vezes você está dando condições de sobrevivência a empresas menos competitivas, que vão usar capital e trabalho de forma menos eficiente. Ou você vai estar protegendo empresas que deveriam morrer porque não têm capacidade de sobreviver e só vão sobreviver se continuarem a receber benefícios o resto da vida. Então, uma vez que você cria benefícios, você cria uma dependência dessa empresa. Você tem empresas criadas lá no PND dos anos 70 que só sobrevivem porque tem um batalhão de lobistas no Congresso mantendo seus benefícios. Vide a luta que está sendo para prorrogar a desoneração da folha de salários para setores específicos. Então, basicamente, essas empresas aí que precisam disso para sobreviver. E isso, obviamente, vira aumento de margem de lucro de muitas empresas. E uma vez concedido, é muito difícil tirar, né? Remover esses benefícios é bastante difícil. Já se tentou várias vezes, alguns já foram reduzidos, né? O Brasil é um dos poucos países que subsidia refrigerante, né? Nós temos... uma vez eu fui participar de um evento internacional para falar sobre a greve dos caminhoneiros e tal, e quando eu falei que uma das formas que a gente usou para financiar o subsídio aos caminhoneiros foi reduzir o subsídio ao refrigerante, falaram, como? Vocês subsidiam refrigerante? E aí o debate todo foi sobre subsídio ao refrigerante, né? Mas nós subsidiamos a produção de refrigerante na Zona Franca de Manaus. E é muito difícil. Para financiar o subsídio do caminhoneiro foi reduzido, depois aumentou o subsídio de novo. Ficou num patamar menor do que era antes, mas continua a haver o subsídio. Então, cada subsídio desse tem um dono que se agarra nele tremendamente, e é muito difícil andar com essa agenda. Foi aprovada a emenda da chamada PEC emergencial, que tinha a ideia de obrigar o governo a reduzir esses benefícios tributários ao longo do tempo. Mas aí, como eu falei, na hora que uma reforma dessa cai num Congresso desarticulado, em que os interesses individuais têm preponderância, a chave muda. Então, o que acabou acontecendo vai ter que reduzir os benefícios tributários e creditícios, porém, não serão reduzidos do item A, B, C, D, E, F. Então, você constitucionalizou uma série de benefícios. Aqueles ali estão protegidos pela Constituição o resto da vida. E depois as exceções foram tão grandes que acabou não tendo espaço nenhum para reduzir, né? Então, você vai ter que... A obrigação ficou de reduzir os benefícios de 2,06% do PIB para 2% do PIB em não sei quantos anos, quer dizer, inócuo, né? Absolutamente inócuo. Então, é uma briga que se tem que travar, porque esses benefícios, primeiro, eles têm custo fiscal muito alto. Segundo, eles atrapalham a organização produtiva do país e, portanto, eles diminuem a produtividade. E terceiro, eles concentram renda. Então, são 3 dimensões em que você poderia melhorar ao mesmo tempo.
Mas é uma luta. Por exemplo, estamos vendo a questão da desoneração da folha de pagamentos. Vários estudos acadêmicos mostraram que essa desoneração da folha, começou lá em 2012, ela gerou muito aumento de margem de lucro, aumento apenas marginal do emprego, e cada emprego criado teve um custo 2 ou 3 vezes maior do que o salário pago ao empregador. Então, claramente, um programa ineficiente. Você não consegue acabar com isso. Tem sempre uma prorrogação, diminuir o número de setores, etc. Mas a resistência e o lobby é muito forte. Sempre dizendo que é para gerar emprego, que é para o bem da população, quando, na verdade, as evidências, os números, os estudos mostram que é na direção de proteção a setores específicos e aumento de margem de lucro. E o senhor vê algum caminho para começar a desvendar esse nó? A gente recentemente conversou com o professor Roberto Heller, que mencionou Edmar Baixa, dizendo que a abertura talvez seja a mãe de todas as reformas, no sentido de trazer um choque de competição internacional que tire da zona de conforto esses setores empresariais dominados pelo subsídio no Brasil. O que é que o senhor acha dessa tese? Olha, é importante, a abertura comercial é uma das diretrizes de reformas muito importantes. O Brasil está absolutamente isolado do ambiente internacional. Nós teríamos muito ganho se conseguíssemos nos incluir nas cadeias globais de valor. Agora, eu acho que não existe bala de prata. Eu acho que, mais uma vez, as coisas não se pode perder oportunidades. Então, nós fizemos uma redução de subsídio bastante significativa com o fim da TJLP e a substituição pela TLP. A TJLP era uma taxa fixada administrativamente que ancorava o custo do crédito dado pelo BNDES, e aquele subsídio, por ser uma taxa fixada abaixo da taxa de mercado, acabava batendo no Tesouro Nacional. Na hora que se adotou a TLP, que é uma taxa que flutua com as taxas de mercado, esse subsídio acabou e a conta de subsídio creditício diminuiu bastante. Foi possível também reformar o FIES, que foi um programa muito mal desenhado, que jogava todo o custo para o Tesouro Nacional, e agora já existe uma blindagem muito grande de repassar esse custo, além de que parte do custo de inadimplência fica com as instituições de ensino. Então, na margem, você consegue ir fazendo as coisas. A questão é saber se nós conseguiremos fazer com a velocidade necessária para mudar o cenário do país e para, por exemplo, conseguir voltar a um patamar de benefícios tributários na faixa de 2% do PIB, que é um padrão internacional. Nós chegamos até 6% do PIB. Já baixamos de 2016 para cá, 2015 para cá, já diminuiu bastante. Vários benefícios menores cujo prazo venceu não foram renovados. Então, na margem, dá para trabalhar alguma coisa. Agora, a gente tem que ter sempre uma abordagem multissetorial, preocupar em abrir a economia, preocupar em resolver os gargalos internos e não tentar colocar todos os ovos numa cesta só. Perfeito. Muito bom. Professor Marcos Mendes, uma verdadeira aula aqui de responsabilidade fiscal e preocupação com políticas públicas bem desenhadas para o futuro do país. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. É isso. Se você também gostou dessa conversa, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo como esse para você. Muito obrigado e até a próxima.